E aí pessoal, eu me chamo Fernando e primeiro deixa eu tirar meu EPI aqui. Vocês não estão acostumados comigo de óculos. E como vocês podem ver, hoje é mais um quadro de perguntas e respostas. E ainda o Promudas não me patrocinou o celular e por conta disso vamos no papel mesmo para ler as perguntas que vocês deixaram nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso TikTok. Aliás, aqui eu já deixo o nosso convite para você nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga lá no TikTok, no Instagram, por lá respondemos vocês sobre várias dúvidas e algumas delas são respondidas aqui no YouTube. Se você aprender algo novo, de interessante aqui no YouTube conosco, eu tenho certeza que aprenderá todos os dias por lá nas nossas redes sociais. Então, não perde tempo, vai lá no Viveiro Promudas. E antes de começarmos esse vídeo, gente, antes de irmos às suas perguntas, eu queria esclarecer para vocês um detalhe que sempre surge nas perguntas que vocês nos fazem, que é: vocês vendem mudas? Essa, sem sombra de dúvida, é a principal pergunta que vocês nos fazem na caixinha de perguntas. Então, vamos lá esclarecer. O Promudas é um viveiro localizado aqui em Castanhal, no Pará, bem pertinho da capital, Belém. E nós somos um viveiro comercial, produzimos mudas para vender. Aqui, por exemplo, eu estou no meio de um plantio de muda de cacau. Esse lote aqui é um cacau novinho, aquele ali já é um cacau bem mais velho. Bem ali atrás, vocês conseguem ver, são mudas de açaí sendo produzidas. E tem vários outros viveiros cheios de mudas de diversas outras espécies frutíferas, ornamentais e florestais. Eu convido você a nos chamar aqui pelo WhatsApp. Por esse número, você pode consultar a lista completa das mudas atualmente disponíveis. E além disso, nós podemos te avisar por lá também assim que cada nova muda ficar pronta. E além disso, temos também nosso grupo do WhatsApp, por onde nós te avisamos assim que cada nova muda estiver pronta. Em breve vão estar prontas a acerola futoshi enxertada, a muda de sapotilha enxertada, a muda do abil gigante enxertada, a muda de pimenta do reino e várias outras espécies que vão ficar prontas aí nos próximos meses. Então lá por esse grupo nós vamos te avisar assim que estiverem disponíveis. Dado esses avisos, vamos lá a perguntas de vocês. A primeira pergunta veio da Meire, falando sobre cupuaçu. Amigo, o cupuaçu, mesmo enxertado, tenho que ter outros pés para fazer o cruzamento ou não? Só a enxertia é suficiente. Olha que interessante. O cupuaçu, gente, é uma espécie que ela precisa de vários pés próximos para que haja uma maior chance de troca de pólen e, por consequência disso, uma maior chance de frutificação. Do contrário, se você plantar apenas um único pé, pode acontecer de haver produção de frutos. Muitas pessoas plantam só um único cupuaçuzeiro e colhem vários frutos. Porém, o recomendado é que você plante vários cupuaçuzeiros de variedades diferentes. E aqui ela citou especificamente o cupuaçu enxertado. No caso, aqui no Promudas, você encontra o cupuaçu sem caroço e ele é enxertado. E ela pergunta se basta plantar ele para produzir frutos. Como se a enxertia fosse uma técnica que permitisse com que você pudesse cultivar o cupuaçuzeiro sozinho, sem a necessidade de plantar outros pés. E não, Meire, infelizmente, você plantando cupuaçu enxertado ou não, vai ser necessário você fazer o plantio de vários pés, é o recomendado. Ainda mais o cupuaçu sem caroço. O ideal é que você plante próximo dele outros cupuaçuzeiros de outras variedades, tá certo? A enxertia não te exime de você plantar vários cupuaçuzeiros para aumentar as chances de formação de frutos. Segunda pergunta aqui veio do Derek, também do TikTok, falando sobre açaí. Faça um vídeo explicando como fazer o plantio de duas mudas na mesma cova. Deve ter algum tipo de espaçamento ou não? Muito bacana, Derek. Sim, existe um espaçamento. Gente, aqui no Promudas, na verdade, a própria Embrapa faz essa recomendação de você, se quiser formar touceiras no seu plantio de açaí, que você plante duas mudas por cova. Ou seja, na formação de touceiras, daquele conjunto de açaezeiros no mesmo local, você não planta apenas uma única muda, você planta duas mudas logo de uma só vez. Isso por causa de várias vantagens, tá? Mas ele está perguntando sobre o espaçamento. Dentro da cova, o espaçamento de plantio entre as mudas vai de 20 a 30 centímetros de uma para outra. Essa é a recomendação que a Embrapa faz. Agora, muitas pessoas optam por fazer o plantio dessas duas mudas bem coladas umas às outras, dentro da touceira, dentro da cova. Outras pessoas plantam de 1 metro de distância, então vai de cada um. Mas partindo de pesquisas da Embrapa, o recomendado é que você faça o plantio entre 20 e 30 centímetros de distância de uma muda para outra dentro da cova, beleza? Terceira pergunta agora sobre o cupuaçu sem caroço, especificamente feita pela Andressa também no TikTok. De acordo com as minhas fontes, isso é uma mistura de cacau com cupuaçu, que originou esse tipo de cupuaçu sem semente e não é original.
Ah, gente, eu lembro dessa pergunta. Olha que interessante. Eu postei esse vídeo aqui mostrando o cupuaçu sem caroço. E aí, a Andresa consultou algumas fontes que infelizmente estavam erradas, falando que esse cupuaçu sem caroço é originado a partir do cruzamento de cacau e cupuaçu. E, gente, não tem nada a ver com isso. Na realidade, o cupuaçu sem caroço, ele surgiu naturalmente. Aliás, várias espécies na natureza, várias espécies que produzem frutas, acabam formando frutas sem sementes em algum momento. É um fenômeno chamado de patenocarpia. Ele pode ocorrer naturalmente na natureza ou pode acontecer de forma induzida. O próprio homem pode ir lá e, por meio de alguma técnica, por meio de algum manejo, ele consegue induzir a formação de frutos sem semente. Mas no caso do cupuaçu sem semente, surgiu naturalmente em uma vila aqui perto de Cametá, se não me engano, em Pacajás, lá na década de 70. E a partir dessa árvore que surgiu naturalmente, sem sementes, é que se vem formando os clones de cupuaçu sem caroço. Inclusive lá atrás tem um monte de árvores que nós produzimos de cupuaçu sem caroço, que vieram daquela árvore original lá na década de 70, lá dessa vila de Pacajás. Então, Andresa, não tem nada a ver com cruzamento de cupuaçu e cacau, tá bom? Tem que rever essas tuas fontes aí. Vamos agora à pergunta do Júnior Loureiro, feita lá no TikTok também sobre açaí. Eu posso deixar mais de 3 perfilhos? Ou melhor deixar só 3 perfilhos por muda? Eu acho que ele quer dizer 3 perfilhos por touceira, né? Vamos lá. E Júnior, na verdade, o número de perfilhos por touceira que você irá permitir o crescimento dependerá do espaçamento de plantio que você adotou. Por exemplo, vamos supor que você fez o plantio de 4 metros por 4 metros de distância de um açaizeiro, de uma touceira até a outra. É um espaçamento muito pequeno. Você deixar 3 plantas por touceira, eu já acho muito. Então imagina você deixar 4 ou 5. A competição entre essas touceiras, entre os açaizeiros na mesma touceira, também será muito grande. Então, o interessante nesses casos é você sempre associar, balancear o número de plantas por touceira com o espaçamento que você adotou no seu plantio de açaí. Então, por exemplo, no espaçamento de 5 metros por 5 metros, de uma touceira até a outra, eu acho interessante você conduzir 3 plantas por touceira. Agora, se você quer deixar 4 plantas ou 4 perfilhos por touceira, aí já deve aumentar um pouco mais o espaçamento. Talvez de 6 para 5, 6 por 6, ou mesmo 7 por 6. Aumenta um pouco o espaçamento e aí você consegue conduzir mais plantas, mais estipes, mais perfilhos por touceira, tá certo? Aliás, para quem não sabe, gente, perfilho é a brotação que o açaizeiro da espécie Euterpeleracea forma a partir de um açaizeiro já existente, beleza? Agora, bora outra pergunta sobre acerola, feita pelo Elzão, lá do TikTok. Podar sem fazer enxerto faz a planta dar frutos mais rápido? Não. Presta atenção, Elzão. Na verdade, a enxertia é que promove essa produção de frutos mais cedo. A gente recomenda que você faça a poda na acerola para poder conduzir ela em um melhor formato, deixar ela em formato de taça, deixar ela menorzinha, mais baixa, facilitando a colheita e os manejos. Mas não é a poda que faz com que a planta produza frutos mais cedo, é a enxertia. É a técnica que consiste na união de 2 plantas, aonde uma delas, a que fica por cima na enxertia, ela tem muitos anos de idade. Ela já tem maturidade suficiente para produzir frutos. E resultados como esse daqui, de uma acerola bem pequena, mas já carregada de frutas, é justamente por causa da enxertia e não por causa da poda. Então, não adianta nada você podar uma aceroleira vinda da semente com o objetivo de ela formar frutos mais cedo, tá certo? Tem que ser uma planta enxertada. Agora, bora a pergunta feita pelo Brexi, também no TikTok. E se pegar o açaí e enxertar com a abacaba? Rapaz, é um sonho muito grande, né? Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é abacaba? Abacaba é uma espécie de palmeira, tá? Ela produz aí um vinho semelhante ao açaí. Tem um sabor bem diferente. Muita gente gosta bastante aqui no Pará. Não sei se você já consumiu, mas é uma delícia. E ele está propondo fazer a enxertia entre essas 2 palmeiras. Pegar a abacaba e enxertar no açaizeiro. Talvez com o objetivo de fazer com que a abacaba produza frutos mais cedo. Infelizmente, Brexi, essa é uma coisa que não pode acontecer. A enxertia entre palmeiras não é possível. Existe grupos de plantas chamadas de monocotiledôneas. As palmeiras, em geral, são monocotiledôneas. E esse grupo de palmeiras, esse grupo de plantas, as monocotiledôneas, elas não nos permitem fazer o uso da técnica da enxertia. Elas não conseguem cicatrizar e formar uma planta única por meio dessa técnica. Ao contrário das dicotiledôneas, como o cacau, como a acerola ou outras espécies de plantas que são desse grupo de dicotiledôneas que permitem sim fazer o uso da enxertia.
Então, independentemente se é açaí, se é abacaba, se é dendê, se é uma palmeira ornamental, não interessa. Sendo palmeira, não dá para fazer enxertia, tá certo? Bora para a última pergunta feita pelo Daniel, agora lá do Instagram. Ele perguntou o seguinte, sobre o açaí. Quantas espécies de açaí existem e qual é a melhor para a produção, imagino eu, de frutos? Daniel, existem aqui no Brasil, reconhecidamente, existem 5 espécies de açaizeiros, 5 espécies de euterpes. No entanto, dessas 5 espécies, somente 3 delas realmente têm algum tipo de relevância econômica, cultural, social, que são elas a Euterpe precatória, a Euterpe edulis e a Euterpe oleracea, tá? Além dessas 3, tem mais 2 reconhecidas aqui no Brasil, mas fora do Brasil também existem outros tipos de açaizeiros, tá bom? Outras espécies. Dentre elas, qual a mais interessante para a produção de frutos? Assim, apesar de atualmente algumas pesquisas já estarem explorando a Euterpe edulis, que é conhecida como Jussara, e também explorando a Euterpe precatória, que é conhecida como açaí solitário, apesar das pesquisas estarem se esforçando para poder estabelecer um processo de manejo e colheita e para essas 2 palmeiras, para esses 2 açaizeiros, hoje ainda é mais interessante, sem sombra de dúvida, cultivar a Euterpe oleracea, o açaí de torceira, o açaí aqui do Pará, que é o mais cultivado atualmente no Brasil como um todo, que é a espécie sendo produzida lá do outro lado, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Todas essas bandejas ali, ó, elas estão com semente de açaí da espécie Euterpe oleracea. Inclusive, lá atrás também no outro viveiro, lá atrás, tudo é Euterpe oleracea. Isso para te mostrar que essa espécie, sem sombra de dúvida, é a mais interessante para a produção de frutos. No futuro é muito provável que a Euterpe edulis e a Euterpe precatória também serão grandes opções de produção de frutos no açaizeiro, mas por enquanto vai na Euterpe oleracea, tá? Vai na minha. Estas então foram as perguntas de hoje e eu espero ter esclarecido várias dúvidas de vocês a partir delas. Gente, eu quero deixar o convite aqui para você, mais uma vez, se inscrever no nosso canal. Não se esqueça que você faz parte do nosso desafio de chegarmos a 10 mil inscritos nesse ano 2023. Então faça a sua parte e deixe aqui sua inscrição. E também te convido a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tenho certeza que quem cultiva açaí, cacau, cupuaçu ou mesmo outras espécies de plantas vai ser muito bem ajudado por esses vídeos aqui do canal do Promudas. Não se esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, te trazendo informações interessantes sobre o cultivo de plantas e, além disso, te mostrando a rotina de produção de um viveiro de mudas. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo. E o brega tá doidando ali, meu irmão. Tô quase tremendo aqui, quase fazendo o treme. Quem é aqui do Pará sabe, né? Mas se eu fizer o treme aqui, meu irmão, o negócio vai ser ridículo. Falou, Vitor. E, gente, bora aqui apoiar o canal pro pessoal do Promudas financiar um celular pra gente, né? Tem esse gravando e aí aqui o papel, pô, é complicado, né? Não dá pra fazer vídeo desse jeito. Então, colabora aqui, se inscreve, compartilha, comenta, né? Bora lá, dá apoio, que é pra gente manter, pra gente melhorar a nossa estrutura de produção. Tá meio as 3 porradas.